Olá, coquinhos! Como é que vão vocês nessa nossa longa quarentena que parece que não acaba nunca, meu Deus? Saudade de vocês, mais um dia longe de vocês. Vamos que vamos, com certeza a gente vai ter muita história para contar no futuro. Não é uma fase fácil, mas o mais importante é que todo mundo vai sair muito mais fortalecido disso aqui, né? Olha aqui, ó. Primeira Guerra Mundial, olha que aula importante que nós temos hoje. Por que eu chamo de Guerra Mundial? E a Primeira Guerra Mundial? Porque foi pela primeira vez que nós tivemos uma guerra de proporções globais. Não que o conflito se estendeu ao mundo inteiro, tá? O Brasil, por exemplo, não foi cenário de guerra aqui. Mas a questão é que a gente teve uma guerra que acabou influenciando o mundo inteiro, ou seja, o mundo inteiro acabou sendo influenciado direta ou indiretamente por esse conflito. Por isso que a gente chama de Primeira Guerra Mundial, apesar de que o cenário foi essencialmente europeu. E para que a gente possa entender esse fenômeno, a gente precisa resgatar aquilo que a gente estava vendo algumas aulas atrás. Nossas aulas passadas, a gente estava com o nosso foco na história do Brasil, né? A gente estava falando sobre o Segundo Império, só que agora o nosso foco ele tem que voltar a ser direcionado lá para a Europa. O que estava acontecendo momentos antes? Como vocês devem se lembrar, lá na Europa eles estavam celebrando um momento de progresso absoluto, porque aquela ideia do liberalismo econômico havia consolidado a Revolução Industrial. Essa Revolução Industrial havia conduzido os europeus para uma era de progresso absoluto, onde começaram a surgir novas tecnologias, novos bens de consumo, surgiu a moda urbana, as pessoas morando em grandes cidades, e teatros, e cafés, e baladas, e tudo isso havia trazido então uma nova forma para os europeus de encararem-se a si. Os europeus, só relembrando, no século XIX eles estavam vendo-se enquanto positivistas. O que é isso? Eles estavam acreditando que o progresso econômico e o liberalismo econômico, a liberdade de se fazer economia e o crescimento da economia leva o homem para o progresso, leva o homem para a evolução. Era basicamente isso que eles estavam vendo, e nós vimos que também esse progresso teve um lado sórdido, porque chegou uma hora que essa ideia de evoluir a sociedade em torno desse progresso industrial e tecnológico começou a envolver também a questão política. A política começou a ser associada também a essa ideia de crescimento econômico, essa ideia de evolução, e que vai fazer com que, com o passar do tempo, as pessoas começassem então a associar a ideia de que o Estado deve se tornar cada vez mais poderoso também, pois afinal eles estavam promovendo tudo que avançava em direção ao positivo, inclusive até a questão da raça, eles já estavam falando de que a raça era superior, de que havia uma espécie de supremacia dos europeus, da raça europeia, que a raça branca havia construído a civilização e em compensação o resto do mundo não. Então o que aconteceu é que essa ideia de progresso começou a parte ruim, né, o lado terrível da coisa, o lado sódio da coisa, começou a envolver também uma espécie de fetiche por dominação. O progresso da civilização europeia tem a ver também com o empoderamento dessa civilização europeia sobre outras civilizações. E chegou o momento que esses caras, então, esses europeus começaram a se considerar o centro do universo. Lembra do eurocentrismo que nós discutimos lá nas aulas passadas, né? E daí chegou o momento que esse eurocentrismo descambou para o que nós chamamos de nacionalismo, boa parte também herança do que foi deixado do período napoleônico, a ideia de que a pátria tem que ser algo poderoso, né? Não estamos de novo repetindo, falando daquele patriotismo onde você, quando ama a sua nação, ama a sua pátria, você defende que todos na sua pátria tenham acesso a uma condição digna de vida, você luta pela segurança urbana, luta pela melhoria das condições de vida, pelo IDH, luta pela igualdade, luta para que a sua pátria combata o preconceito. Não, não é disso que nós estamos falando, tá? Nós estamos falando de quê? De uma noção de nacionalismo, uma noção de pátria superior às outras, uma noção de pátria xenofóbica, uma pátria que odeia o outro, uma pátria que tenta exercer a sua noção de crescimento econômico associado também à questão de dominação política sobre outras nações. Então chegou o um momento que essas nações elas começaram a se enfrentar, começaram a se alfinetar. E vai acabar descambando nisso que nós chamamos de paz armada. O que foi essa paz armada? Foi no momento onde, depois que esses europeus, agora arrogantes, violentos, dominadores, invadiram a África, invadiram a Ásia, já estabeleciam sua dominação aqui sobre a América do Sul, América Latina,
E chegou no momento que, para evitar o enfrentamento, eles participaram então do que você já ficou sabendo, né? Você já teve aula sobre isso, de Conferência de Berlim, onde alemães, franceses, ingleses, belgas, todos eles se sentaram para definir como é que eles iam dividir o resto do mundo entre si, como se o mundo fosse uma pizza, os outros habitantes do mundo fossem selvagens e irracionais, tá? Porque eles consideravam a todos civilizações inferiores, e eles, europeus civilizados e superiores, né, resolveram então dividir o mundo em fatias, dividiram, particularmente na Conferência de Berlim, dividiram a África em fatias, onde a França pegou um pedaço, a Inglaterra pegou um pedaço, a Alemanha pegou um pedaço, e todos eles então combinaram regras de como iria ser feita essa divisão, para que eles se mantivessem em paz, e assim eles não brigassem entre si. Isso aqui foi o que se chamou de paz armada, certo? Que por um lado estabeleceu uma paz, só que por outro lado não resolveu a questão desse nacionalismo, que a gente usa o termo de nacionalismo chauvinista, né? Esse nacionalismo arrogante, prepotente, dominador e violento, tá? Então essa paz armada acabou levando o quê? Certo? Acabou criando fatores que contribuíram para eclodir a Primeira Guerra Mundial. Porque se cada uma dessas nações se considera uma superior que a outra, uma hora elas vão ter que se enfrentar para ver a quem que a sua pátria está acima de quem, entendeu? Quem é a pátria superior no fim, né? Quem é a nação que teria o direito de expandir a sua economia pelo resto do globo? Então o que aconteceu? Que começou a acontecer enfrentamentos aqui, ó. Fatores, né? Nós tivemos aqui as unificações da Alemanha e da Itália. Com o surgimento do nacionalismo, após a unificação desses dois países, começa a surgir a reivindicação também nesses dois calouros de que eles também teriam direito de expandir domínio sobre a África. Tá? Então nós temos aqui, para valorizar esse discurso de que a nação alemã ela é superior a todas as outras, que eles têm direito de expandir a sua economia, etc., surge a ideologia do pan-germanismo, a ideia de que a nação alemã estaria acima das outras, a pátria alemã estaria acima das outras, e que todos os germânicos deveriam se unir, porque todo mundo que fala a mesma língua deveria se unir, por isso pan quer dizer união de todos, a união de todos os germânicos formaria um poderoso império que o Bismarck chamou de Segundo Reich, o segundo grande império alemão, que deveria ser o império superior, o império que viria a dominar o mundo, tá? Então os alemães começam a falar de Segundo Reich e iniciam um processo de expansionismo territorial, que obviamente vai se rivalizar com os outros países. Tá? Os alemães querem expandir território na Europa, querem expandir território na África, querem colônias na África, né? E acabam se metendo no Marrocos, acabam se metendo no Camarões, na Namíbia, tá? E isso tudo acaba causando então a irritação da França e Inglaterra, que haviam colonizado a África, haviam chegado na África antes e que não queriam esses calouros se metendo por aqui. Itália, mesma coisa, nação recém-fundada, tá? Surge agora também com interesses de expandir o território italiano pela Europa, e assim a nossa Itália começa a se alfinetar com a Áustria. Tá? E eles vão lançar então a ideologia nacionalista da Itália redenta, os territórios de Trento e Vêneto, tá? Que eram duas províncias que ficam ao norte da Itália, eles começam a reivindicar a libertação dessas duas províncias, porque essas duas províncias eram dominadas pela vizinha Áustria, tá? Era a Áustria que governava aqui, só que eles diziam que eram territórios de língua italiana, então que eles deveriam se juntar à Itália para formar a Grande Itália, e também as reivindicações sobre a colonização da África. A Itália também se achava no direito de colonizar a África, tá? Então nós temos aqui rivalidades com o Império Austríaco, e essas rivalidades também expansionistas em direção à Áustria, que também causam grande desconforto entre ingleses e franceses, né? Nós temos o revanchismo francês. Lembrem-se que a França ela já vem de uma cultura nacionalista extremamente forte, tá? Pois foi a França, né, que acabou fazendo a tomada da Bastilha, iniciando através da tomada da Bastilha a nossa idade contemporânea, né, porque eles derrubaram o absolutismo, e foi com a derrubada do absolutismo na França, com o guilhotinamento de Luís XVI, que nós tivemos a concepção liberal que vai se espalhar e incentivar, então, entre os séculos XVIII e XIX, a que todos os outros países europeus, então, iniciassem também suas políticas liberais e industriais. Então, os franceses eles se consideram o berço da civilização ocidental. De uma certa forma, eles são, de fato. Só que o que acontece? Essa França ela sofreu muito, como vocês devem se lembrar, com a unificação da Alemanha. Tá? Desde que a Alemanha se unifica através das ações de Bismarck,
A França ela se enfrentou com os alemães e levaram uma verdadeira surra na guerra a chamada Guerra Franco-Prussiana, onde os franceses tiveram seu território invadido, os alemães derrotaram os franceses, depuseram Napoleão III, que perde seu título de imperador, tá? E não só isso, tiveram que assistir à coroação do Guilherme I, ou seja, a fundação do Segundo Reich foi feita dentro da França como uma espécie de demonstração de poder por parte dos alemães, onde eles coroaram a Guilherme I. O Reich alemão inicia então com a coroação do Kaiser. O Kaiser quer dizer o César alemão, né, o imperador alemão, foi coroado dentro do Palácio de Versalhes, que é o símbolo basicamente do poder estatal, do absolutismo francês e etc. Tal. Então, os franceses que têm um orgulho profundamente ferido, né, e agora eles têm muita raiva dos alemães. Outra coisa que acontece, nós temos aqui também a unificação alemã. Ela foi expansionista, tá? Veja que a questão desse expansionismo, o nacionalismo associado à ideia de crescimento econômico, de expansão territorial, ela é a essência da nossa Primeira Guerra Mundial, e nós tivemos os alemães que invadiram as províncias de Alsácia e Lorena, tá? E levaram essas províncias que eram riquíssimas em minério de ferro e carvão. Veja que a industrialização ela está no eixo central de toda essa nossa discussão. A Alsácia e Lorena, essas duas províncias foram incorporadas pela Alemanha, tá? Foram tiradas da França, tá? E os franceses que têm uma mágoa tremenda por terem perdido esses territórios aqui, da Alsácia e Lorena. Nós temos por último aqui a questão balcânica, a Península Balcânica. Já vou mostrar no mapa onde é que fica a Península Balcânica, é basicamente onde fica a Grécia, né? Certo? E a questão balcânica, que era uma região de grande disputa territorial entre várias nações. Primeiro nós temos aqui um país que fica nos Balcãs, chamado de Sérvia, tá? Essa Sérvia estava querendo unificar a Península Balcânica toda, porque eles também tinham uma ideologia nacionalista de formar a Grande Sérvia. Eles também adotavam, ou pelo menos queriam adotar esse discurso, né? De nação superior, de que, né, enfim, né, a nossa nação vai ser uma grande nação, e o crescimento econômico, a industrialização, etc. E assim eles queriam unificar toda a Península Ibérica. Só que o problema de unificar a Península Ibérica, eu já estou falando Península Balcânica. Só que a questão de unificar a Península Balcânica, isso acaba gerando uma rivalidade com outras pessoas que tinham interesse sobre a Península Balcânica também. De um lado, a Áustria queria anexar também a Península Balcânica, tinha pretensões expansionistas naquela direção, e lá do outro lado, o Império Turco. A Turquia também queria anexar o resto da Península Balcânica. E essa rivalidade, então, acaba forçando o nacionalismo aqui, chamado de pan-eslavismo, ou seja, a união de todos os povos eslavos. Tá? E esse pan-eslavismo agora vai enfrentar o pan-germanismo dos austríacos e dos alemães. Tá? Então significa que está todo mundo gritando nação acima de tudo, que meu país é melhor que o seu. É uma coisa que é bem conhecida no seu tempo, você jovem está crescendo numa época onde algumas pessoas que não estudaram história, ou que pelo menos estudaram e não entenderam nada do que eles estudaram, eles não entenderam o que significa xenofobia, o termo da xenofobia. E quando você diz que a sua nação está acima da dos outros, entendeu? Isso pressupõe uma política de dominação, violência, militarismo, armas e armas. Armas são brinquedinhos que elas não surgiram somente para a defesa das pessoas. As armas, elas foram coisas criadas para matar seres humanos. Tá? Seria uma coisa muito mais inteligente se as ciências humanas fossem levadas a sério e se a inteligência trazida pela ciência realmente entrasse na cabeça das pessoas de que é muito melhor a gente viver numa nação onde as pessoas não se ataquem. Entendeu? E a esse termo se dá o termo de democracia, onde as pessoas elas dialogam. Mas não, a gente está vivendo essa era de limitação da inteligência, de empobrecimento cerebral, onde as pessoas elas abandonaram seu cérebro e começaram a querer partir somente para o uso das paixões, a acreditar em milagres, a adotar bandeiras e abraçar essa bandeira cegamente. Tá? Não é à toa que se usa a analogia em relação a rebanhos, né? Porque rebanhos, basicamente, eles funcionam no efeito manada, onde a galera tá indo, eu vou junto e ninguém tá raciocinando. E é justamente por isso que o boi para dentro de um curral para depois virar hambúrguer, né? Certo? Porque o ser humano filosófico, ele raciocina. O Homo sapiens, de fato, o Homo sapiens sapiens, de fato, ele raciocina. Ele toma decisões por si. Ele não entrega a sua capacidade de raciocinar para uma outra pessoa. Tá? Ele pensa por si, a partir das coisas que ele observa, a partir das coisas que ele entende de como o mundo funciona. E é esse mundo
que as ciências elas tentam resgatar, inclusive o estudo de história. O estudo de história ele serve para nós entendermos como os seres humanos eles agiram, como que eles funcionaram no passado, para que justamente a gente saiba o que a gente deve e não deve fazer em relação ao nosso futuro, tá? Para que a gente não repita coisas como a Primeira e a Segunda Guerra Mundial e o fenômeno nazifascista. Tá? E principalmente a ideia da dominação de uma nação sobre a outra. Tá? Enquanto existe um processo de dominação, tudo bem, tem o dominador que dá risada, e o dominado? E quem disse que dentro de uma lógica de dominação nós estaremos no andar de cima, né? Principalmente nós brasileiros, nós estamos acostumados a estar no andar de baixo. Qual é a graça disso, né? Enfim, se a gente leva essa lógica para o resto do mundo, nós seremos os primeiros a levar titica na cabeça, né? Então significa não é um ato de inteligência, pelo amor de Deus, né? Vamos usar história e vamos nos melhorar enquanto história, criar um mundo mais pacífico, um mundo mais respeitoso, tá bom? E isso se dá através do diálogo e do uso da inteligência do pensamento filosófico racional, tá? Muito bem, a nossa paz armada. Esses países entraram em paz, você lembra, Conferência de Berlim. A África é minha, esse pedaço é meu, esse pedaço é seu, tal. Beleza, ninguém briga mais. Só que o lance é o seguinte, o fato dessas nações europeias que dominam a África, o fato deles não brigarem mais não quer dizer que eles se gostem. Eles se odeiam, porque esses nacionalismos pregam só a própria pátria, eles são xenofóbicos, eles são racistas, tá? Então significa que eles estão ao mesmo tempo em paz, só que ao mesmo tempo eles direcionaram toda a tecnologia que eles estavam evoluindo da Revolução Industrial e de repente começaram a abandonar o desenvolvimento sobre, sei lá, indústria alimentícia, etc. Boa parte dessa tecnologia começa a ser canalizada na indústria bélica, a indústria de armas, porque eles meio que já sabiam que haveria uma espécie de enfrentamento se aproximando. Então a Conferência de Berlim não apaziguou os ânimos, nós temos nacionalismo, xenofobia e corrida armamentista. Novas armas começam a surgir aqui. Eles inventam coisas como a metralhadora, os fuzis de longo alcance, os canhões de longo alcance, submarino, ou seja, todas as engenharias elas já estão se preparando, porque cada uma dessas nações carrega o sentimento dentro do seu coração de que eles odeiam o outro. Tá? Eles começam a desenvolver essa rivalidade, começam a odiar cada vez mais o outro, e carregam essa noção, essas populações carregam, por causa dessa ideologia propagandística que essas nações, esses estados, esses governos lançaram, de que existe uma superioridade racial, tá, desses povos. Então, eles se acham na capacidade de dominar e de destruir e de humilhar o outro, porque eles já haviam feito isso na África, né? Então, cada uma dessas nações acha que pode fazer com a outra também. Tá? Os franceses em relação aos alemães, que em relação aos austríacos, em relação aos russos, e assim vai. E justamente por isso que essas economias agora começam a se alfinetar aqui na Europa. Tá? Nós teremos então as disputas territoriais. Vamos lá. Primeira região que eu gostaria de mostrar para vocês, aqui esta região que nós chamamos de Alsácia e Lorena. Tá? Território rico em minérios de ferro e carvão. Otto von Bismarck, querendo expandir a industrialização alemã, arrancou isso daí da França. E a França, isso, né, que aconteceu no episódio da Guerra Franco-Prussiana, vai causar uma grande mágoa francesa que o tempo todo agora está tentando achar uma justificativa para produzir mais armas e atacar a Alemanha, tá? Então esse é o território da Alsácia-Lorena. Não se esqueça desse território, tá? Aqui nós temos eventos importantíssimos para acontecer. Outro território extremamente complicado que nós temos aqui, ó, esse território aqui, que é o que os italianos chamaram de Itália Irredenta. Esses caras não são austríacos, eles são italianos, eles têm que vir para a Itália. Fora a Áustria, tá? Itália Redenta em italiano significa Itália liberta, a Itália livre, né? Isso seria o significado, que tem a ver com essa propaganda nacionalista e a rivalidade entre italianos e austríacos, tá? Temos um outro território complicado aqui na Europa, que é esse território aqui, tá? Esse território, tá? Se chama Bósnia-Herzegovina. O território da Bósnia-Herzegovina foi um território que foi anexado pelos austríacos no passado e que os sérvios nunca aceitaram essa anexação, tá? E daí que acontece? Os sérvios agora estão rivalizando contra os austríacos são aliados dos alemães, pan-germanismo, e para rivalizar com esse pan-germanismo, que nem nós falamos no slide anterior, o pan-eslavismo. Agora, quem apoia o pan-eslavismo? Quem é o outro povo eslavo, o outro império eslavo que está tendo problemas com o expansionismo do Império Alemão e do Império Austríaco?
e que também tem problemas com disputas territoriais com o Império Turco. Estamos falando dos russos. E os russos têm uma particular preocupação com o avanço dos austríacos nessa direção e do Império Pan-Germânico. Olha, né, isso aqui tudo, né? Certo? É o bloco alemão, praticamente. E nós temos também o avanço dos turcos aqui. Significa que o Império Russo está preocupado com esta região aqui, ó. Vocês podem perceber que eu tenho aqui duas passagens extremamente limitadas de mar, que isso aqui são estreitos, né? Você que é aqui de Floripa sabe muito bem o que é um estreito, tá? É uma passagem bem estreitinha de mar. Esses estreitos aqui são os estreitos de Bósforo e Dardanelos. São os dois estreitos que dão passagem para o Mar Negro. Esse aqui é o Mar Negro, ó, tá? Peraí, deixa eu tirar o papelzinho da frente. Ó, esse aqui é o Mar Negro, tá? Certo? O Mar Negro. O Mar Negro que é economicamente de fundamental importância para os russos, certo? Porque o Mar Negro ele é a única conexão que existe da Rússia e de todo o comércio russo, que também tem a intenção de ser industrial, exportador, etc. Eles querem entrar no discurso do imperialismo, da nação superior, e o comércio, e revolução industrial, etc, etc. Então eles precisam de comércio exterior. E a única saída que os russos têm para o mar Mediterrâneo é navegação pelo Mar Negro. Tá? A única saída que eles têm para o Mar Mediterrâneo é a navegação pelo Mar Negro, que só tem saída para o Mar Mediterrâneo nos estreitos de Bósforo e Dardanelos. Significa que a Rússia, ironicamente, o maior país do mundo que vai daqui até a fronteira com o Pacífico, só tem, ironicamente, uma pequenininha saída por mar, tá? Que são os estreitos de Bósforo e Dardanelos, que é onde todo o comércio e toda a industrialização russa está dependendo. Tem a saída por cima também aqui, o Mar do Norte, mas que ela é praticamente, o Mar do Norte ele é praticamente inavegável no inverno, tá? É muito frio aqui. Então, significa que essa saída comercialmente para as exportações russas, ela é essencial. Então nós temos essas 4 regiões de disputa na Europa, e agora nós temos várias nações europeias que estão se rosnando. Olha para esse mapa aqui, e agora você precisa pensar na lógica das tríplices. Você já sabe que a Primeira Guerra Mundial foi um enfrentamento de tríplices. Tríplice Entente e Tríplice Aliança. Tá? Independente da gente definir qual que é qual, tá? Eu quero que agora você dê uma pausadinha no vídeo, você pegue um rascunho e que você coloque assim, ó, 3 países de cada lado que você acha que estariam se enfrentando, tá? Certo? Quem que formaria alianças? Lembre-se, essas alianças não é porque eu quero formar uma aliança com o meu país que é meu amigo. Não existe amigo aqui. Vocês entendem? Porque se a minha pátria está acima de todos, todas as outras têm que estar abaixo da minha. Tá? O que significa? É necessariamente um discurso de enfrentamento. Tá? Então o que acontece? Nós temos aqui esse discurso nacionalista, xenofóbico de enfrentamento entre as nações europeias. Não existe aliança por amizade, existe aliança por conveniência. Tá? Então eu preciso pensar, para fazer essas alianças eu preciso ter um rival em comum. Então quem são as pessoas que têm rivais em comum? 2 tríplices, são 2 blocos onde a gente vai colocar 3 países de cada lado, tá? Pega seu rascunho, pausa o vídeo, monta as 2 tríplices para mim, assim, ó, 3 países de cada lado que vão se enfrentar na Primeira Guerra Mundial. Quem que você acha que está de cada lado, tá? Pausa o vídeo aí, eu vou pausar aqui também. Para mim não vai adiantar nada, né? Tá? Despausei. Vamos ver se você acertou? Alianças da primeira fase. Vamos lá. Eu tenho aqui, ó, Tríplice Entente. Quem será que está na Tríplice Entente? Tem um erro que é bastante comum para o pessoal que gosta desses decoreba para vestibular, memorizar essas coisas assim, ó, tá? Geralmente se confunde Tríplice Aliança com os aliados da Segunda Guerra Mundial. Quem estudou isso muito bem no 9º ano, tá? Que levou as aulas de história bastante a sério, às vezes acontece essa confusão, tá? Mas eu já vou corrigir essa confusão logo de agora, porque a Tríplice Entente, eles são os aliados da Segunda Guerra Mundial. Não são a Tríplice Aliança. A Tríplice Aliança é o eixo da Segunda Guerra Mundial, tá? Então vamos resolver essa confusão logo de cara. A palavra entente significa entendimento, significa acordo em francês. Então significa Tríplice Entente é uma aliança francesa. A Entente Cordiale, tá? O entendimento cordial entre 3 países que não necessariamente eram amiguinhos, mas que agora vão ter que dar as mãos aqui, porque eles têm um problema mais sério, um inimigo em comum. Quem? Vamos começar então. Ah, interpretação do outro lado. Vamos começar então. Aqui, ó. França, Inglaterra e Rússia. Você acertou? Tá? França, Inglaterra e Rússia. França e Inglaterra nunca foram amigas. Você que estuda história conosco desde a primeira série,
Já sabe que esses dois aqui ficaram se pegando no pau durante toda a história. Só que agora eles estão amiguinhos. Por quê? Porque eles têm agora um inimigo em comum, que é a Alemanha, tá certo? A Rússia também nunca foi amiga, né, da França e Inglaterra. Tiveram, assim, em alguns momentos já tivemos alianças no passado, mas com os russos, com os franceses, até russos, até com os britânicos, mas eles também tiveram enfrentamentos, tá? Como a Guerra da Crimeia no século XIX, nós não chegamos a estudar, mas tudo bem. Mas o fato é que agora a Rússia ela tem um problema sério com a Áustria. E a Áustria é amiga da Alemanha. Então, o lado de cá agora ficou fácil. Eu já sei que aqui desse lado eu tenho a Alemanha em primeiro lugar e a Áustria, que agora se chama Império Austro-Húngaro, em segundo lugar. E quem é o terceiro país? Quem é o terceiro país? O país que está faltando. Tá? Vamos olhar quem é? Nós temos aqui na nossa tríplice aliança Alemanha, Áustria-Hungria e Itália. Alguns de vocês estão coçando a cabeça assim, ó, perplexos. Ué, não entendi nada. Mas a Itália não gosta da Áustria. Exato, a Itália não gosta da Áustria. Mas a Itália ela tem um problema mais sério. A Itália odeia a Áustria, mas a Itália ela precisa ficar junto com a Alemanha. São os dois países recém-unificados, entendeu? E os dois países que estão reivindicando um aumento de participações no imperialismo mundial, mais colônias na África, por exemplo. Então ela está aqui por uma conveniência econômica, mas você sabe que a Itália não gosta da Áustria. Ou seja, ao mesmo tempo que a Itália está na Tríplice Aliança, mas a Itália está fazendo aquela cara fedida, né? Eu com os austríacos. Enfim, eles estão aqui, mas eles não estão felizes. Eles estão aqui apoiando os alemães, mas eles odeiam os austríacos e não estão muito afim de dividir a mesma trincheira, o mesmo campo de guerra com os austríacos, tá? Enfim, vamos lá. Só falta um estopim para minha Primeira Guerra Mundial, tá? Só falta um pequeno detalhe. Eu tenho países armados até os dentes, países que se odeiam, países que têm rivalidades econômicas, territoriais e, mais do que tudo, eles são xenofóbicos. Cada um deles se considera acima do outro, considera o outro inferior. Eu só preciso de uma pequena agulha para estourar uma bolha. Quando nós criamos então esse clima de animosidade, o primeiro cutucão faz com que todo mundo se estoure no berro e saia todo mundo chorando e dando tapa um no outro. O atentado em Sarajevo, já vou antecipar para você. Quem é Sarajevo? Sarajevo era a capital da Bósnia-Herzegovina, território sérvio. São território sérvio, tá? Nós já sabemos que temos um problema sério aqui com a Áustria, né? Nós tivemos aqui o assassinato desse sujeito aqui, Francisco Ferdinando, ou Franz Ferdinand. Esse sujeito aqui, ele foi assassinado em Sarajevo. O que ele estava fazendo? Ele estava lá na Bósnia-Herzegovina, fazendo uma visita diplomática. Um príncipe austríaco, herdeiro do Império Austro-Húngaro, tá? Filho do imperador, estava dando um rolê, desfile de carro aberto em território sérvio, região dominada pela Áustria, da qual a população odiava austríacos e da qual estava cheio de movimentos terroristas de cunho nacionalista. Significa, isso aí foi o quê? Uma provocação? Isso foi uma isca? Para que serviu isso aqui? Tá? Isso tudo é muito controverso até hoje. Muitas teorias apostam que, na verdade, Francisco Ferdinando foi mandado para lá justamente para que desse ruim. Tá? E daí o que acontece? Vem um movimento nacionalista, que estava em visita na Bósnia, Herzegovina, e daí aparece um grupo terrorista chamado Mão Negra, com um bando de meninos que chegaram aqui com um monte de armas, rifle, granada, pistola, etc. Eles não tinham treinamento em práticas de guerrilha lá muito avançado, vieram errando tudo, a granada estourou no lugar errado, o tiro do rifle errou, etc. Mas enfim, que o último menino da pistola conseguiu finalmente descarregar sua pistola, acabou matando a princesa ali, sem querer, a esposa do Francisco Ferdinando morreu à toa, morreu para nada, mas assim Francisco Ferdinando acaba tomando um tiro e acaba não resistindo aos ferimentos, e justamente isso vai fazer com que a Áustria, um mês depois então, tá, dessa tensão diplomática, declare guerra contra a Sérvia. Quando a Áustria declara guerra contra a Sérvia, a Áustria então acaba estourando a bolha das rivalidades, a bolha do ódio nacionalista e xenofóbico, que vai fazer então com que todas as outras declarações de guerra apareçam de uma vez. Afinal, Inglaterra e França estavam doidos de vontade de achar uma justificativa para dar um pau na Alemanha. Tá? Então significa, assim como a Rússia queria dar um pau na Áustria, assim vai, sucessivamente. O maior desastre da história da Europa até então estava para ocorrer. Tá? Nós tivemos então o avanço das tropas austríacas em direção à Sérvia,
Mas enquanto os austríacos então avançam em direção à Sérvia, eles acabam irritando a Rússia, que vai defender, que acaba irritando a Alemanha, que acaba irritando a França, que acaba irritando a Inglaterra. Enfim, a matéria-prima da Primeira Guerra Mundial era o ódio nacionalista que eles tinham um contra o outro. Para concluir nossa aula de hoje, tá? Você, olhando para os fatos, já sabe então que a Primeira Guerra Mundial, que foi a primeira e maior catástrofe humanitária da história até então, quando o homem direciona toda a sua inteligência para produzir brinquedinhos que servem para matar pessoas, armas, né? Isso aqui foi causado pelo quê? O nacionalismo e a xenofobia, tá? As disputas imperialistas por territórios, afinal, todas essas nações elas acreditam que as economias têm que crescer para sempre. O único jeito de uma economia, de uma nação ou de algumas corporações específicas crescerem para sempre será no momento onde essas economias e corporações estiverem controlando o poder, ou seja, o crescimento econômico infinito ele só pode acontecer com o crescimento do poder infinito. Essas duas coisas elas não podem ser dissociadas, tá? E nós temos uma competição por superioridade industrial, certo? E daí ideologias supremacistas e tudo isso aqui leva então à Primeira Guerra Mundial, que vai ser esse enfrentamento que levou à morte de milhões e milhões de pessoas. Nunca a humanidade tinha visto nada parecido com isso, tá? Mas isso fica para nossa aula que vem, ok? Gente, por hoje é só. Obrigado por enquanto. Faça seus exercícios. Cuide-se nessa quarentena. Aguenta firme, porque em breve a gente vai estar de volta e vai ser bem legal, tá? Gente, um grande abraço. Tchauzinho para vocês.